Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais, estamos aqui na nossa saga de aprender coisas com a Raspberry Pi Pico e nós temos uma novidade. Então fica aqui nesse vídeo que nós vamos falar agora das diferenças entre a Pi Pico 1 e a Pi Pico 2 que acabou de ser lançada. Eu sou o Renato Paiotti do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique do Moca Lab. Isso aí, Luiz, chegou! Estamos aqui, um agradecimento, né, à nossa querida Caroline Jaburi e a todo o pessoal da Latere que nos forneceu aqui a Pi Pico 2, tem aqui em mãos. Boa, Luiz! E para quem está nos acompanhando, Luiz, sabe que nós já fizemos bastante coisas utilizando a Raspberry Pi, né? E agora com a Pi Pico 2. E aí bateu uma confusão, Luiz, e eu preciso da sua ajuda. Vamos lá. E aí, mas a primeira pergunta é quem, Renato? Boa pergunta, vamos lá. Isso que eu queria saber de ti. Eu estava fazendo toda a programação que eu fiz do B1, eu fiz com a Pi Pico 1. Aí eu peguei a Pi Pico 2 na mão. Olhando assim, de relance, é o mesmo tamanho, é o mesmo formato, pouquíssimas mudanças. Só que a Pi Pico 2 tem um escrito em cima da framboesa ou da amora, né? Está escrito Pico 2, então fica fácil de descobrir que essa é a Pico 2. Mas são muito iguais, vale a pena mudar? Aí depende do seu projeto, mas tudo que a gente fez até agora na Pi Pico 1, a gente pode rodar na Pi Pico 2, tá? E os próximos projetos na sequência, nós vamos fazer da mesma maneira. A Pi Pico 1, tudo que nós fizemos até agora na Pi Pico 1, eu posso pegar todos os programas que nós já fizemos e salvar na Pi Pico 2 sem problema nenhum. E vai rodar. Sim, nós vamos mostrar como fazer isso daí. Tem até um detalhezinho só na área do Tony, o que a gente vai fazer com a Pi Pico 1 e com a Pi Pico 2. É uma diferencinha no setup inicial de programação. Ah, perfeito. Então você vai mostrar isso. Então, assim, Luiz, eu queria propor um desafio, então. Para o pessoal que está continuando a nossa saga, a Pi Pico 1 não será descontinuada, ou seja, ela continua sendo fabricada. Sim, ela é uma placa que continua a ser fabricada. Ela foi a pioneira, né? Agora chega a A2 trocando o microcontrolador, que tem características adicionais ao microcontrolador da Pi Pico 1. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte: daqui para frente eu só uso a 1 e você usa a 2. Aí, quem sabe a gente descobre se existe alguma diferença entre elas que não pode ser aplicado. Se não existir, beleza, continuamos nossas automações. E aí eu uso a 1 e você usa a 2, tudo bem? Fantástico. Show de bola, então. Mas assim, Luiz, qual a primeira coisa que chamou a atenção na diferença da 1 para 2 para você? Foi a área de memória, né? Esse é sempre o pessoal que trabalha com sistemas embarcados, quanto mais memória, melhor, né? Porque é sempre uma restrição muito grande, né? Então, na placa da Pi Pico 2, ela tem o dobro de memória da Pi Pico 1. Então, isso foi uma que chamou bastante a atenção. Essa memória, só uma curiosidade, esse dobro de memória, é sinal que eu tenho mais espaço para gravar os meus códigos-fontes e executá-los, seria isso? Exatamente. Você também pode armazenar dados também, né? Você pode usar como se fosse um mini data logger também. Perfeito. É que eu estou pensando na automação que a gente está fazendo, né? Automatizando o B1, e aí eu estou pensando, a gente não chegou nem a arriscar todo o potencial da Pi Pico 1. Imagina com a Pi Pico 2 ainda tendo o dobro de memória, né? Perfeito. Olhando assim, a parte física, a parte mecânica, todos os pinos mantiveram a mesma posição ou teve troca de pinos? Não, eles mantiveram o mesmo footprint da Pi Pico 1, é o mesmo footprint da Pi Pico 2. Você pode tirar uma e colocar outra, você não vai ter nenhum problema mecânico. Né? Perfeito. E nem eletrônico, porque são os mesmos pinos também, os mesmos IOs estão nas mesmas posições. Perfeito. Então eu posso pegar os vídeos anteriores e utilizar na Pi Pico 2 porque os pinos são os mesmos. Exatamente. Perfeito. Então vamos lá, Luiz. Além da memória,
o que mais tem de diferente entre a PyPico 1 e a PyPico 2 que chama a atenção? Voltando àquilo, para o desenvolvedor, é sempre legal a placa ser rápida, né? Ah, Então, o que chama atenção sempre é a velocidade, né? A gente quer mais velocidade, quanto mais veloz, melhor. Então, a PyPico 2 ela roda com clock de 150 MHz versus o de 133 da PyPico 1. perfeito. Então ele tem um clock muito mais rápido, é sinal que ele pode processar mais rápido, mas processar mais rápido que? Às vezes o programa em si, eu, pelo menos usando o B1, não senti essa diferença. Mas você teria algum exemplo que a gente possa utilizar ou explicar que essa diferença de clock é importante? Sim. Por exemplo, se você quer reproduzir sons, né? Então, ou padrões, né? Então você pode ter padrões e formas de onda, né? Então você pode ter, quanto mais veloz, maior vai ser a sua resolução, nesse caso. Ah, perfeito, show de bola. Fora o dobro de memória e a velocidade do clock, ou a velocidade de processamento, o que mais a gente pode ganhar com a PyPico 2? O que tem de novo? O que tem de novo, né? É você poder escolher que tipo de core da sua CPU você quer usar. Se você quer usar um core ARM ou um core RISC-V. Na PyPico 1 não tinha isso. Eu me lembro que tinha Não, dois cores, mas os dois cores era M0, se eu não me engano. ARM M0. E agora? É que você pode escolher que tipo de arquitetura você quer no seu core. Se você quer usar um core ARM33 ou se você quer usar um core RISC-V. Perfeito. Pelo número e pela lógica, o M33 ele é muito mais poderoso, tem muito mais instruções que o Cortex M0, certo? Exatamente. E o RISC-V é uma outra arquitetura muito robusta, por sinal, que pode ser aplicada em diversos casos ou até na indústria. Exatamente. Tá tendo uma migração aí do pessoal usar essa arquitetura RISC-V. Perfeito. Da Tá indústria a como gente vai falar para frente, né, Luiz? Vamos tratar dos nossos robôs aqui primeiro, que aí a gente já trata, aprende a usar a PyPico 2, porque quando entrarmos na indústria, automaticamente a gente usa o microcontrolador em si, né? Ô Luiz, outra coisa que chamou atenção aqui foi sobre a memória SRAM, que ela acabou dobrando, né? Na PyPico 1 era 264 e na PyPico 2 agora são 520 kilobytes. A pergunta é, uh, existe um ganho, óbvio, mas para que a gente utiliza a SRAM numa PyPico? principalmente para armazenar variáveis, né? Porque ela é uma memória dinâmica, né? Então, se você tirar a energia dessa memória, você perde o que está gravado nela, né? Qual que seria a diferença entre uma memória flash e uma memória RAM? Na Boa RAM, a pergunta. gente tem uma velocidade muito rápida para gravação. Na flash, o meu tempo de gravação é muito longo, o processo de gravação. Por isso que eu tenho esses dois tipos de memórias, né? Então, a memória RAM é uma memória rápida de armazenamento que depende de estar a energia disponível ou não. Luiz, outro quesito que eu estava lá dando uma lida lá no datasheet da PyPico 2 é que eles falaram sobre o baixo consumo, ou seja, eles reduziram o consumo de energia referente à PyPico 1. Mas como isso acontece? Que mágica eles fizeram? Eles com a mudança do processador, eles otimizaram os circuitos internos para ter essa queda de consumo, tanto do microcontrolador tá trabalhando, né, em plena velocidade, quanto ele em estado de stand-by. Tá? Então, isso visando a poder desenvolver equipamentos portáteis, né, onde você trabalha com bateria, onde o consumo é crítico.
Por falar em portátil, realmente dá para fazer muitos aparelhos portáteis com essa placa aqui da Pi Pico 2. Luiz, uma coisa também que chamou a atenção, que eles bateram muito forte, a Raspberry Pi Foundation bateu muito forte em cima, foi sobre o quesito segurança. Eu não tinha visto nada na Pi Pico 1 sobre isso, e na 2 eles fizeram questões de colocar, não, olha, realmente temos meios de segurança muito mais confiáveis. Você pode explicar para mim que meios são esses? O principal deles foi eles criaram uma região de memória que é de 8K, 8 kilobytes, né? Que é OTP, One Time Program, que seria de programação única, né? Então você escreve naquela região e o que você escreveu não dá para apagar e nem reescrever em cima, tá? Então ali você pode armazenar chaves de segurança, você pode armazenar o número de série do equipamento, você pode armazenar um monte de informações que podem auxiliar em você fazer a proteção do código do equipamento. Perfeito, Luiz, mas aí tem uma pergunta. Eu vou fazer um exército de B1s, eu vou ter vários droids rolando. E eu preciso comprar mais Raspberry Pi Pico. A pergunta que eu faço, compensa mais comprar a Pi Pico 1 ou a Pi Pico 2 nesse momento? Então, no teu exemplo atual, o que você pagaria para ter algo mais que você não vai usar? Não. Né? Então, você fica na Pi Pico 1, tá? Porque ela é uma placa mais econômica, tem menores recursos comparada à Pi Pico 2, mas ela é mais econômica que a Pi Pico 2. Agora, se você fala, pô, Luiz, eu precisava colocar mais segurança no código do B1. Qual que seria a sua opção, então? A Pi Pico 2, porque é a única que Exatamente, tem porque na segurança. Pi Pico 1 não tem esse alto nível de segurança. E quanto eu pagaria mais ou menos a mais? É muita coisa que eu tenho que pagar mais? Não, é bem pequena, tá? Se a gente estiver falando em preços FOB, né? Nós estamos falando em torno de 50 centavos a 70 centavos de dólares por placa, né? Mas note que você está dobrando memória, você está tendo mais recursos, tem um processador mais potente, tem um monte de fatores aí. Então, eu vou pesar muito bem quando for automatizar alguma coisa. Eu vou ver se eu preciso. Então, eu começo com uma Pi Pico 1. Se eu sentir o drama de uma necessidade de segurança ou algo mais, eu parto para uma Pi Pico 2. Entendi. Eu vou configurar o meu B1 conforme a necessidade. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou usar a Raspberry Pi Pico 1 e você a Pi Pico 2. Aí a pergunta, se eu conectar um ou a 2, será que o Tony reconhece automaticamente um para gravar o bootloader? Como é que a gente pode fazer isso aí? Eu estou vendo aí a tela do Tony. E aí, qual é o próximo passo, Luiz? Então eu vou colocar a Pi Pico 2, tá? Vou apertar o botão de boot e vou com o botão de boot pressionado, eu energizo a placa. Vai aparecer RP 2350, Perfeito. eu fecho essa tela, clico aqui embaixo, instalar MicroPython, vai aparecer modelo 2350, né? O volume, modelo. Então nós vamos instalar o MicroPython RP2, Ok. variante MicroPython, Raspberry Pi Pico 2 e dou instalar. Renata, eu vou pegar um programa que é do que a gente fez com a Pi Pico Sim, sim. antiga, né? Tá Vou copiar o de piscar leve. Vou, vou colocar na área de trabalho. O nosso LED 25 é aquele da LED onboard, né? Então, Luiz, só lá em cima, na primeira linha, na linha número 1, import. Faltou o i. Exatamente. Tá? Ok. Então, se eu der um play agora, Não tem que salvar primeiro? Já foi automaticamente. Perfeito. Aê, deu certo. Então é importante ver, né? Se aparecer RP 2350, tem que instalar o MicroPython para PyPico 2. E se aparecer RP2, tem que salvar para MicroPython para o Raspberry Pi Pico 1.
certo? Exato. Eu vou alterar a frequência aqui agora. Perfeito. Ah, foi bem mais rápido. Show de bola, Luiz. Show de bola. Bem fácil, Agora, né? Agora não é problema. Tanto, você pode trabalhar tanto com a Pi Pico 1 quanto com a Pi Pico 2, tá? Que elas vão, nesse ambiente do Tony, vai ficar muito fácil vocês trabalharem. Tanto então, com uma perfeito. quanto com outra. Para não ter confusão, para quem está nos acompanhando, eu vou continuar com a Pi Pico 1, você continuará a saga com a Pi Pico 2 e vamos desvendar e descobrir como usar essa fabulosa placa de desenvolvimento, a Pi Pico, e automatizar tudo que a gente deseja aí, né? Tanto o B1 como o Bumblebee ou qualquer outra aplicação que a gente venha encontrar aprendendo a usar a Pi Pico. Tô certo? Correto. Então, beleza, Luiz. Ficamos por aqui por hoje? Ficamos por aqui, até a próxima, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida, entra aí nos comentários. Um abraço a todos. Tchau, tchau, Tchau. pessoal.